Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. No dia de hoje, sempre trazendo convidados muito especiais para participar conosco e bater, obviamente, trazer informações relevantes e importantes para você, que pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e também as demais redes sociais. Lembrando, reprise 3 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro e 45 da VIP Way. Temos como convidado hoje o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que também foi prefeito de Santos, deputado estadual, secretário estadual. Enfim, o currículo é muito extenso, apesar dele ser novo. Tudo bem? Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Demaria. É um prazer estar aqui com vocês do Enfoque para falar dos assuntos aqui da nossa região e do nosso país. Exatamente. E lá na redação, o colega jornalista Humberto Chalub. Seja bem-vindo, Humberto. Obrigado pela participação. Olá, Fernando. Olá, deputado Paulo Barbosa. Seja bem-vindo. Eu acho que o momento da região é singular, né? Em razão dos grandes projetos, com a perspectiva de vinda de grandes projetos, a região realmente está entusiasmada com a possibilidade de concretização de antigos sonhos, como é a questão da ligação entre Santos e Guarujá, o aeroporto de Guarujá, agora também o Santos Valongo. Eu acho que a gente vai ter bastante conversa aí para essa hora de programa. Aí, informações não faltarão. Deputado, 9 meses já em Brasília, né? Começou seu mandato no dia 1º de fevereiro, 9 meses em Brasília, parece que foi ontem. Muitas emoções aí. O que a gente dá para fazer já um balanço aí dessa sua experiência aí como parlamentar, deputado federal aí, dentro desse país tão gigantesco, responsabilidades fundamentais, só à frente de 2 frentes parlamentares importantes, né, nesse sentido. Qual o balanço que o senhor dá para fazer aí, passando aí esses 9 meses, praticamente também o primeiro ano do governo Lula também, como é que tem sido aí o dia a dia aí das ações aí, e obviamente pegando até o gancho, que hoje chegaram aí, eu sou como representante também da frente parlamentar, mas o gancho principalmente da chegada, finalmente, dos brasileiros que estavam lá na faixa de Gaza, que chegaram essa madrugada aqui ao Brasil. Gostaria da sua posição aí, um balanço aí nesse cenário. Olha, Demaria, como você falou, são 9 meses, né? É um período de gestação, né? De 9 meses. E eu diria que a gente teve a oportunidade nesses 9 meses de fazer nascer muitas questões que estavam aqui na Baixada Santista, no estado de forma geral, aguardando, né, soluções e definições importantes. Eu, quando comecei o mandato, defini algumas prioridades. As frentes parlamentares, os primeiros projetos que eu implantei e aprovei na Câmara com o apoio de mais de 200 deputados foram a primeira frente parlamentar de portos e aeroportos e a frente parlamentar da ligação seca Santos-Guarujá. Foram meus 2 primeiros projetos aprovados. Por quê? O porto é muito relevante para a nossa economia regional. De Bertioga até Peruíbe, a economia da Baixada depende do porto. E a ligação seca Santos-Guarujá é a obra mais importante que nós temos para executar em todo o estado e, sem dúvida alguma, uma das mais importantes no Brasil. Como nós avançamos nos temas relacionados ao porto? Eu diria que o destaque nesses 9 meses fica por conta da cessão dos armazéns do Valongo. A gente tinha um sonho antigo aqui em Santos, sempre quando a gente fala Porto de Santos, Demaria, Baixada Santista, região. A gente tinha o sonho da cessão dos armazéns 1 a 8, para a prefeitura, algo perseguido por muitos prefeitos, inclusive eu, e não conseguimos. Obtivemos nesse primeiro período de mandato, graças ao apoio do ministro Márcio França, faço aqui o registro, foi um pedido que eu fiz e ele atendeu. Na época, ministro de Portos e Aeroportos, cedeu os armazéns para a prefeitura. Nós viabilizamos, através de uma lei municipal que eu fiz enquanto prefeito, de contrapartida,
os recursos para a obra e hoje as obras estão em andamento. Então hoje não é papel, não é projeto, não é proposta, é obra sendo executada. Estamos tocando, De Maria, o Parque Valongo, que é o maior projeto de revitalização portuária do mundo, em desenvolvimento, nesse momento, em curso, é o maior projeto do mundo, é o Parque Valongo. Um belo projeto, ano que vem vamos ter a primeira etapa sendo entregue, não o conjunto total, mas a primeira etapa já estará entregue, que vai ser muito importante para gerar emprego, para impulsionar o turismo da Baixada Santista, gerando oportunidade para quem vive em Bertioga, Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaim, Peruíbe, a região toda ganha. E conseguimos a anuência do governo federal também, uma conquista importante, de fazer a transferência do terminal de passageiros para complementar todo esse Parque Valongo e esse entorno. Então, levar o terminal de passageiros do Macuco para o Valongo, isso vai também impulsionar a região central, que no próximo ano vai receber uma obra que nós iniciamos enquanto prefeito, que é o VLT. Então, acho que com isso a gente cumpre uma etapa importante aqui na Baixada, com a participação do governo federal. Essa foi a principal conquista. Em relação à ligação seca Santos-Guarujá, eu tenho para mim, De Maria, que essa obra não saiu. Um dos principais motivos para a gente não ter conseguido executar essa obra até o momento, essa disputa política, essa briga política. Na gestão passada, o governo estadual queria a ponte, o governo federal queria o túnel. Cada um ficou defendendo a sua pauta, brigando pelo seu projeto, e o resultado é que nada foi feito. Nada saiu do papel. E ficamos sem a ponte, sem o túnel. Pela primeira vez a gente tem uma harmonia, ou seja, um consenso que nós ajudamos a construir através da frente parlamentar, com o governador, com os ministros, com o governo federal. Há um projeto decidido, túnel Santos-Guarujá. O projeto será o do túnel. Projeto que nós tivemos a oportunidade de aprovar enquanto prefeito, conseguimos que o Estado à época fizesse, foi o governador Alckmin que fez esse projeto, que hoje é o projeto base para a PPP, a Parceria Público-Privada. Temos um avanço importante, que é essa concordância, esse anúncio, inclusive, tanto do governo federal no PAC, quanto do governo estadual, como prioridade. Vamos ter 3 bilhões de cada ente, 6 bilhões aportados para essa que é a maior obra do PAC no Brasil. E o entendimento entre o governo federal e o governador Tarcísio, que conhece como ninguém a nossa realidade aqui, e afirmou e reafirmou para mim várias vezes a prioridade que essa obra terá aqui para a Baixada Santista. Então nós estamos num caminho positivo. Em dezembro sai a união aí, o lançamento do anúncio, o presidente Lula e o governador Tarcísio. Exatamente. É o que eu sempre defendi. Eu tive a oportunidade aqui de ser entrevistado na campanha, De Maria, e tem aquela na campanha, muita gente querendo pegar carona de um lado, de outro, polarizar. Eu falava, olha, nós precisamos do equilíbrio, nós precisamos unir, nós não precisamos radicalizar, essa briga atrapalha o Brasil. E você veja, a maior obra da Baixada Santista vai sair como? Com o Lula apertando a mão do Tarcísio. Exatamente. E eu quero saber se o PT está administrando o governo federal, os republicanos, o governo estadual. O dinheiro é público, o dinheiro é da população. Então só se a gente for muito limitado para não enxergar que nós temos que unir os entes. E quem tira proveito disso? Quem tem o resultado disso? São os milhares de moradores da Baixada Santista que vão usar esse túnel. Não é o Lula nem o Tarcísio que vão estar aqui no túnel todo dia. É o pai de família que sai lá de Vicente de Carvalho, que demora 2, 3 horas para chegar no seu emprego aqui em Santos, vai fazer isso em meia hora. Vai poder ficar mais tempo com o seu filho, com a sua família, com a sua esposa. É a mãe de família que trabalha aqui em São Vicente, que sai lá do Guarujá e que demora e que vai poder fazer esse trânsito. É isso que nós queremos. Isso, eu diria que nunca esteve tão próximo de acontecer. Acho que o balanço notícia positiva é essa união entre as duas esferas de governo, entre o Lula e o Tarcísio, que vai nos possibilitar ter essa obra. Nós vamos fazer um acompanhamento rigoroso, em tempo real. Nesse momento está sendo modelada a PPP, o caminho vai ser uma parceria público-privada, ou seja, Estado e União vão aportar 6 bi, o privado vai aportar o que for necessário e vai ficar responsável, o vencedor da concessão, por fazer a gestão por 30 anos, ou seja, a manutenção não vai ficar mais na conta do Estado ou da União, o privado vai fazer, o que vai garantir uma eficiência muito melhor desse equipamento para a Baixada Santista. Então a expectativa é muito positiva, são 2 temas relevantes. E além dessas atribuições como presidente de 2 frentes parlamentares, eu também assumi a presidência da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional, que é uma comissão muito relevante, especialmente por tudo que a gente enfrentou esse ano. Nem imaginava que eu fui alçado
é a única comissão que o meu partido preside na Câmara dos Deputados, e eu fui escolhido pelos pares para esse desafio, aceitei o desafio e trabalhamos aí em pautas importantes para a Baixada Santista, para o Estado de São Paulo, para o Brasil. Tivemos aí uma atuação muito forte agora, você citou esse episódio da guerra, né? A questão de Israel, do Hamas, os brasileiros, nós somos procurados, De Maria, por muitos brasileiros e muitas famílias de brasileiros Sim. que desejavam ser repatriados, estavam lá em Israel no primeiro momento. Nós acionamos imediatamente a FAB, o governo federal, o Ministério da Defesa, para tomar providências. E também para esses brasileiros que tinham uma situação mais complexa, estavam na faixa de Gaza, que regressaram ao Brasil ontem. Então, conseguimos aí, através de cobrança e gestão junto ao governo, repatriar mais de 1.400 brasileiros, né, que estavam numa situação de risco e agora estão em solo brasileiro com segurança. Esse também é um dos papéis dessa comissão do Legislativo, de cobrar, de fiscalizar. Convocamos os ministros, fizemos a nossa lição de casa. Muita tensão, né, preocupação, muita porque tensão. Eu sabia, era sempre o prazo sempre protelado, né, as questões políticas, geopolíticas. No Egito, não permite que os brasileiros possam se locomover, então é uma situação desafiadora, mas graças a Deus os brasileiros estão no seu país, estão no nosso país e em segurança, o que é importante. Então foi um ano desafiador no Congresso, um primeiro ano de muito trabalho, mas muito feliz também pelos resultados alcançados. Eu que tive a minha trajetória baseada no Poder Executivo, fui secretário de Estado, tive a chance de ser prefeito da cidade, a gente acaba desenvolvendo uma visão mais pragmática, querendo entregar resultados. E quando eu vejo o Valongo, que era um compromisso nosso, sendo requalificado, vejo obra acontecendo, isso sendo parte do nosso trabalho, quando eu vejo as questões avançando de forma concreta, a gente obviamente fica feliz. O aeroporto do Guarujá, nós não tínhamos recursos necessários para fazer as obras. Muito se falou, olha, o aeroporto tá viabilizado. A gente diverge um pouco, porque hoje a gente sabe que na política, né, De Maria, esse mundo virtual é uma coisa, olha, resolvido. O que é resolvido para mim? Resolvido, na minha liturgia, na minha cabeça, o que é? É o avião pousando e o avião decolando. Aí está resolvido. Fora disso notícia, 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 conversa, precisamos avançar. E nós conseguimos os recursos faltantes do Ministério dos Portos, o ministro Márcio França novamente liberou, e a Prefeitura do Guarujá teve a possibilidade de fazer a licitação, que agora está na fase final. Inclusive hoje foram elencadas aí as empresas habilitadas na primeira etapa da licitação. Expectativa até que ao final do ano, começo do ano, a gente tem, final do ano concluído o processo, começo do ano, obras iniciadas. Até o final do ano concluído, para que em 2025 esse aeroporto possa, de fato, rodar. Essas são as entregas que a Baixada espera. Essas são as entregas que a nossa região necessita para gerar empregos. Temos o vetor do turismo como um vetor importante para o desenvolvimento econômico da Baixada. À medida que a gente tem o aeroporto bem estruturado no Guarujá, que a gente tem um atrativo de um porto revitalizado, requalificado, com o Parque Valongo, quando a gente tem um terminal de passageiros aumentando a sua capacidade, trazendo mais navios no lugar adequado, com uma melhor infraestrutura e com o turístico para ser mais atrativo, ganha a região. E é isso que a gente deseja. Eu estou em Brasília para isso, para fazer diferente, para poder destravar projetos que foram noticiados, comunicados, mas não foram executados. Essa que é a questão. Muito blá blá blá. Muita conversa e pouco resultado. Então o que eu trabalho incansavelmente, diariamente, é para poder transformar essas boas ideias, esses bons projetos em resultado prático com a efetivação desses bons projetos. Exatamente, e claro, a gente tem o papel também, tem um papel limitado, obviamente, no executivo é uma outra realidade. No legislativo você tem outros questionamentos, outras ações aí que não dependem diretamente. É que nem você é um conselheiro do prédio, né? No executivo é o síndico que faz, executa. E no legislativo você pode pressionar, enfim, tem todas as coisas, mas os resultados estão aí muito claros, a gente torce, né? E o falecido Eduardo Sanovics, como esteve participando aqui, inclusive você até apresentou um projeto, inclusive para o futuro aeroporto de Guarujá, em homenagem a ele, ele comentou que se tudo acontecer, o processo também no dia para a noite não, demora, que eles colocam ainda aviões pequenos, de menor porte. Gradualmente. Gradualmente, que as pessoas podem achar, não está funcionando, já é um fiasco, né? A mania das pessoas... Nós temos alinhado, através da frente parlamentar, é importante dizer isso, De Maria, nós tivemos já um compromisso da Azul, linhas aéreas, tão logo essas obras iniciais sejam concluídas pela Prefeitura, já nessa primeira etapa de obras, a Azul se comprometeu a ofertar, em caráter imediato, 2 linhas
Sim. Uma, Guarujá-Brasília, e outra, Guarujá-Rio de Janeiro. O que vai ser muito importante para movimentar a economia da região. Então, nessa primeira etapa, são aviões de menor porte. Isso. Depois, eles chamavam de perdigueiros, aviões perdigueiros, que é aqueles que vão farejar, em tese, obviamente, como é que está o movimento, qual a expectativa aí. É claro, se você integrar isso com o futuro terminal de passageiros, a tendência, obviamente, tem um potencial enorme nesse sentido. Né? Nós temos que provocar a demanda também, né, De Maria? Tendo o equipamento, na medida que a gente tem capacidade de um terminal de passageiros de movimentar 1,5 milhão de passageiros com esse novo terminal dentro dessa perspectiva, porque ele vai ter sua capacidade ampliada, novos berços, a gente está falando nesse processo durante praticamente 7 meses do ano, mais da metade do ano, a gente tem esse fluxo da temporada. Então, já existe uma demanda para esses passageiros durante esse período, ou seja, o aeroporto terá demanda com o próprio terminal de passageiros. São questões que estão conectadas. Agora, é importante, é uma obra também, o terminal de passageiros de longo prazo, é fundamental que a gente avance na estruturação, na assinatura desse arrendamento entre o governo federal e a empresa hoje, né, que está operando o terminal, e obviamente com toda a estrutura, né, todo o edifício garagem, tudo aquilo que é necessário para que o passageiro chegue com conforto, o receptivo vai ser de outro nível, porque nós vamos ter equipamentos no centro da cidade, vamos ter o VLT praticamente na porta do terminal de passageiros, então vamos ter um outro patamar em termos de qualidade de receptivo que vai atrair mais turistas para o terminal de passageiros. Consequentemente, a chance do aeroporto ter mais movimento é grande. Exatamente, é uma grande possibilidade. Lá na redação, Beto Chalup, por favor, pergunta para o nosso convidado. Eu gostaria de compartilhar todo esse entusiasmo do deputado Paulo Alexandre, né, em relação aos projetos. A gente tem um histórico e, por isso, a gente fica aqui na questão do dado escaldado. São tantos os projetos do PAC e a gente está acompanhando aí o desenvolvimento da questão econômica, que, inclusive, o presidente recentemente já adiantou que dificilmente ia conseguir atingir aí a meta estabelecimento fiscal para o próximo ano, e eu creio que esses recursos todos vão ter que surgir de algum lugar, e o medo é que as obras, exemplo do que aconteceu no passado, são iniciadas e às vezes param pela metade, e elas que pretendiam, objetivavam ser uma solução de problema, acabam se transformando num problema, né? Eu gostaria que ele pudesse falar um pouco sobre essa questão, e voltando um pouco à questão lá da Comissão de Relações de Defesa Exteriores e Defesa Nacional, e entre as atribuições tem aí a questão das relações diplomáticas, a política externa brasileira, que ele pudesse fazer uma avaliação da atuação do governo federal nesses episódios que tem caracterizado aí as questões das guerras. Primeiro, em relação à questão da Ucrânia também, com um posicionamento do presidente não tão feliz, e agora também em relação à questão da guerra de Israel, né, contra o Hamas, essa demora em reconhecer que o Hamas se tratava de um grupo terrorista causou um certo incômodo nas relações. Gostaria que ele pudesse avaliar essas duas questões. Primeiro, em relação aos recursos que realmente estão garantidos, se vão existir esses recursos até o final da obra, não só para iniciar, né, esse planejamento vai ser feito dessa forma, e em relação a como é que ele avalia a atuação do governo na relação com esses países, e agora nós estamos na iminência também de ter na Argentina um presidente oposicionista ao governo atual e que pode criar alguma situação inconveniente para o país. O senhor responder as perguntas do Chalup, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna.
Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Enfoque desta quarta-feira, feriado, e também, obviamente, agora o deputado Paulo Alexandre Barbosa vai responder as perguntas do colega jornalista Humberto Chalub. Por favor, deputado. Olha, o Chalub fez perguntas extremamente importantes. Essa é a nossa preocupação em relação à obra do Túnel Santos Guarujá, né, a falta de recursos para que ela possa ser executada. Por isso, é muito importante que a gente tenha a participação do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais e da iniciativa privada. É uma obra de grande complexidade que requer um investimento expressivo, em torno de 6 bilhões de reais, e por isso nós precisamos de todo mundo junto, na mesma mesa. Não é um brigando com o outro, um xingando o outro, que essa obra vai sair. É ao contrário, é harmonizando, construindo pontos, né, entre as esferas de governo que nós vamos avançar. O que está comprometido, Chalub, é que o governo federal possa colocar 3 bi. E da onde veio esse dinheiro? O governo anunciou o PAC, mas no caso do túnel Santos Guarujá, não precisa nem do PAC. Esse dinheiro já está na conta da autoridade portuária. A autoridade portuária já dispõe do recurso necessário para começar a obra. Já tem quase 3 bi em caixa, fora aquilo que vai ser arrecadado, que é arrecadado mensalmente. Então, essa é uma obra que a gente, fazendo uma conta aqui, ela vai se desenvolver todo o seu processo formal durante o ano que vem, para ser contratada e iniciada em 25. Então, até lá, esse dinheiro da autoridade portuária, que hoje um caixa já é de 3 bi, ele vai aumentar. A obra também não vai ser feita em um mês. Sim. Leva 3 anos, 36 meses para executar uma obra dessa. Então, há dinheiro de sobra do governo federal. E o do governo estadual nem se fala, com a arrecadação que o governo do estado tem, com os recursos em caixa, com a capacidade de investimento que é a maior dos últimos anos. Essa é uma prioridade do governador. Então, não acredito que nós tenhamos problema de dinheiro, porque não depende em nada do PAC do governo federal. Está no PAC, porque é uma prioridade do governo federal e é bom que esteja, mas o dinheiro está aqui, no caixa da autoridade portuária, segmentado e direcionado para essa finalidade. E a parte do governo do estado também garantida. E se não bastasse isso, nós temos o setor privado, que
Porque a partir do momento que se faz uma concessão patrocinada, que vai ser o caso dessa PPP, nós temos na concessão patrocinada dinheiro do poder público, Estado e União, e o dinheiro também do setor privado que vai aportar recurso. Então, é importante agora, eu diria que os maiores desafios nesse momento para que essa obra possa cumprir o cronograma é vencer a burocracia. Burocracia administrativa, o processo licitatório, a burocracia ambiental. O projeto está pronto, projeto básico, executivo, licenças, evidentemente, como passou muito tempo, tem que se atualizar, tudo isso. Mas o caminho escolhido, no meu ponto de vista, é o mais acertado, que é a PPP, porque vai permitir você trazer o privado desde o início para o processo, para que ele possa participar da obra e depois da gestão. Quem vai fazer a gestão é o mesmo que vai fazer a obra, então a qualidade da obra, todo o conceito do projeto, isso é o adequado, é o mais importante. Então a expectativa é positiva e na frente parlamentar, Chalubra, vamos cobrar diuturnamente, temos aí um calendário de eventos estabelecido para 2024 com as principais autoridades para discutir soluções. Vamos conhecer em loco projetos em andamento. A gente está falando aqui num túnel que tem 860 metros de distância entre as duas margens. Nesse momento, De Maria, na Dinamarca, entre a Dinamarca e a Alemanha, está sendo construído um túnel com 18 quilômetros de extensão. E aqui a gente não conseguiu fazer um túnel de 860 metros. Então nós precisamos aprender com as boas práticas, com as boas experiências, para que nós possamos executar. Em relação à questão das relações diplomáticas, da política externa do Brasil, minha opinião é muito objetiva. Acho que o presidente ele foi muito infeliz, né, na declaração que fez em relação à Ucrânia, né, invasão de território feita pela Rússia na Ucrânia. Isso é inadmissível. A posição tinha que ser enfática, objetiva, sem hesitação, assim como foi absolutamente infeliz, né, também na colocação que deixou de fazer sobre o Hamas logo no início, né? Um grupo que faz a decapitação de crianças, que estupra mulheres, que mata civis, não é um grupo terrorista? Acho que não há. Porque a ONU, através do Conselho de Segurança, Estados Unidos tem poder de veto. Os 170 países podem decidir uma coisa, os Estados Unidos vai lá e veta, e a ONU não pode fazer. É uma vergonha isso, né? O Conselho de Segurança da ONU tem 5 países que mandam. Porque se a China fala não, é não. Pode os 170 dizer sim, é não. São 5 países que têm poder de veto. Então, interessa o quê? Respeitar a regra que vale no Brasil. O Brasil é uma nação soberana. Então, nós temos uma lei antiterrorista aqui, desde 17, que é muito clara. Grupos que praticam esse tipo de ato são terroristas e tem que ser declarado isso de forma peremptória. Não tem nem que pensar. Então, essa hesitação, esse receio, isso é um absurdo. Foi uma vergonha, na minha opinião, essa postura do presidente Lula de não assumir de pronto o Hamas como um grupo terrorista. De outro lado, a repatriação dos brasileiros, a logística da FAB, do Ministério da Defesa, que compõe o governo federal, na minha visão foi uma logística exitosa. Sim. O Brasil foi um dos países que fez a repatriação com mais rapidez, com mais agilidade, né? Fazendo com que esses cidadãos que estavam em risco pudessem retornar à pátria. Então, em termos de posicionamento político, acho que a conduta do governo foi inadequada, né? Lamentável o que a gente assistiu. Em termos da logística e da operacionalização da repatriação, o governo agiu de forma rápida e efetiva, cumpriu com a sua obrigação. Exatamente, é um grande desafio, voltando a reforçar que os últimos brasileiros chegaram no aeroporto, chegaram ao Brasil efetivamente na noite dessa segunda-feira e, como o deputado falou, de forma exitosa, aí, que o mais importante, que a gente espera, né, nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo, aí, 2 grandes guerras que a gente está vivenciando, fora aquelas que não têm um destaque na mídia, como acontece na própria África, que infelizmente também é constante esse tipo de situação. Enfim, são desafios importantes. Deputado, o senhor falou também, obviamente, a questão, né, a expectativa em relação ao túnel, né, e a gente tem visto também que isso, até o Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária, tem batido nessa tecla também, está mais do que na hora, o senhor foi prefeito, o senhor sabe muito bem, mais do que na hora de termos novas alternativas no sistema Anchieta Imigrantes, porque a situação está realmente cada vez pior. Eu sei que isso é um papel, sou como deputado federal, mas sou como prefeito. Aí como cidadão mesmo, se depara com essa dificuldade quando tem que ir para Brasília, enfim.
Está mais que na hora, né? Não adianta a gente construir aqui se os acessos continuam o mesmo, que as pessoas estão demorando 2, 3 horas, 4 horas para poder descer para o litoral. E subir até de madrugada também com filas, com risco inclusive de assaltos, como aconteceu, inclusive na Cônico Domênico Rangoni. Olha, Demaria, eu sou um cliente assíduo, né, do Sistema Anchieta Imigrantes, né? Está toda hora se deslocando para Congonhas, né, pegando voo para Brasília. E, lamentavelmente, o que a gente tem assistido são problemas recorrentes no Sistema Anchieta Imigrantes. Na Anchieta, questões relacionadas à segurança, né, que é muito importante. E a saturação em função do grande fluxo que nós temos. São 13 mil caminhões todos os dias, milhares de pessoas que fazem esse deslocamento todos os dias, mais de 120 mil veículos todos os dias. Uma grande avenida, viu? Uma grande avenida. Exatamente. E precisa ter a terceira ligação, isso é fato. Para ontem, até porque a gente sabe, Demaria, que uma obra como essa, uma terceira ligação, ela precisa ser idealizada, projetada, licenciada ambientalmente, depois de vencer toda essa burocracia. Olha, é licitação, é PPP, é extensão do contrato da Ecovias, é um longo tempo, são os órgãos de controle, é Ministério Público, é ação, tudo isso. Depois de resolver toda essa papelada, começa a obra. E é uma obra de longo prazo. Então nós estamos falando no horizonte de prazo para ter a terceira pista funcionando. Podemos pensar, se começar hoje, é uma década de trabalho. É muito tempo. E nós estamos falando de uma saturação já, hoje, não é do ano que vem, é agora, é nesse final de semana, tudo parado. É no final de semana para subir, para descer. Ou seja, eu tive que compromisso em São Paulo, nesse final de semana, domingo, voltei para São Paulo à noite, depois fui ver o nosso peixe lá na Vila Belmiro, depois subi a serra, tudo parado. Tudo parado. Quanto tempo? Tudo parado, 3 horas. 3 horas para subir. Para subir, 3 horas. Então, quer dizer, isso não é eventualmente, tem acontecido de forma recorrente. Então é fundamental que a gente possa, de fato, ter essa terceira ligação com prioridade. Eu conversei com o governador Tarcísio sobre isso. O governador me garantiu que isso está no planejamento estratégico do governo e que nós vamos ter avanços concretos ainda nessa gestão do governador, ainda nesse primeiro mandato do governador Tarcísio. Nós temos aí algumas reuniões programadas junto com a Artesp também, com o secretário Rafael Benini, e a ideia é que nós possamos trabalhar para ter um cronograma, um calendário dessa obra. Olha, o período de discussão, qual a melhor alternativa, depois da discussão, o tempo para discutir e formatar a melhor alternativa, o tempo para projeto, o tempo para licenciamento, o tempo de obra e entregar o que todos nós queremos. Como você falou, uma década, quer dizer, imagine. E a expectativa o crescimento também do volume de cargas transportado no Porto de Santos. Então, mais caminhões descendo, mais caminhões circulando. Ainda que a gente tenha essa opção do modal ferroviário, a gente sabe que ainda precisamos avançar muito nesse sentido. Muito. Né? E é uma realidade. E se você fizer uma análise, Ademaria, eu lembro muito bem que a segunda pista foi inaugurada com o Santos campeão, em 2002. O Robinho deu aquelas pedaladas lá no Rogério, né? Santos e Corinthians. E a segunda pista foi inaugurada naquele ano, naquele período. E o que acontece? De lá para cá, se passaram mais de 20 anos. Em 2002, nós estamos em 23. Você, todo ano aqui, noticiou o Porto batendo recorde de movimentação. Exatamente. Todo ano. Recorde. E a capacidade rodoviária ficou estática. Não mudou. Não se fez uma outra conexão. Exatamente. Não tem uma. Então, quer dizer, você bate recorde de 20 anos, cresce movimentação, movimenta daqui a pouco quase 200 milhões de toneladas. Com a mesma estrutura rodoviária, é inviável, porque por mais que se invista nas ferrovias, pelas ferroviárias, estrutura, terceiro trilho, mas ainda a maior parte das cargas é transportada por rodovia. E você tem a mesma estrutura de rodovia, e o que vai acontecer? Nós vamos ter uma saturação. Daqui a pouco o porto vai deixar de poder movimentar, mesmo tendo capacidade, por conta da limitação das nossas rodovias. Exatamente. Esse é um grande desafio, né, Chalub? Que nem lembrando aí o
importantíssimo, a figura histórica da cidade, que foi Saturnino de Brito, né, que ele acusava que a falta de planejamento é o mal do mundo, né, que ele ocasiona todos os males que a sociedade enfrenta. E é o que está acontecendo. A gente está vendo a expansão do porto cada vez mais, a expansão imobiliária na região como um todo. A gente vê o crescimento exponencial da Praia Grande, Betioga, a gente está assistindo isso, São Santos mesmo, né, o adensamento, e está resultando nesses efeitos. Eu acho que a solução não é só colocar mais uma pista, é tentar inverter alguns modais, né? A gente já teve a ligação de passageiros por trem aqui entre Santos e São Paulo, que poderia ser reativada, porque já existiu no início, praticamente no ano passado, com tecnologias muito inferiores que a gente tem agora. São projetos que poderiam ser pensados de forma a amenizar também a vida de veículos, né? Que a pessoa pudesse optar por outras situações. E eu acho que o caminho deveria ser esse. Isso envolve um pouco de planejamento. E a gente, às vezes, vê as expansões das cidades, né, que a gente está acontecendo. O que a gente está vendo aqui em Santos, claramente, né, com o número de veículos crescendo nas ruas, né, cada vez mais complexo o trânsito na cidade, em função, é claro, numa casa onde existia 2 garagens, passa a ter um prédio que abriga 50, 60 automóveis, né? Então é uma lógica aí que não vai ser complexo de resolver, porque vai exigir um planejamento muito mais rigoroso e opções de transporte que a gente vai ter que escolher. E nesse sentido, que eu gostaria de questionar o Paulo, né? Nesse sentido, por onde entra essa questão dos planejamentos? Quando se criou as regiões metropolitanas, se pensava em que as cidades pudessem ter soluções comuns para resolver problemas comuns. Como é que você vê essa questão? Você que já foi prefeito e que agora está com a posição de deputado federal, está convivendo com outros prefeitos também de outras localidades para trocar experiência, como é que você vê essa questão da metropolização? É o caminho realmente para a solução dos problemas? Eu vejo que o planejamento estratégico ele é fundamental, importante. Definição de prioridades, ter uma hierarquia de prioridades, saber quais são as principais necessidades, ter foco, isso é fundamental e é muito importante. No caso da Baixada Santista, Chalub, eu acho que o que a gente precisa é de menos projetos, menos planos e de mais execução, né? Porque a gente já sabe o que precisa ser feito, né? Isso aí já foi discutido arduamente, incansavelmente. A gente está falando agora, por exemplo, da maior obra que a Baixada Santista pode receber nas últimas décadas, que é o túnel. Já tem projeto básico, pronto. Já tem projeto executivo, pronto. Todas as licenças ambientais concedidas. Falta o quê? Executar. Falta fazer. Os grandes projetos, as prioridades, nós já sabemos. O VLT ele tem que chegar na área continental de São Vicente. Tem que fazer a ponte ferroviária. Se fez um alarde da ponte dos Barreiros, reformar uma ponte que não deviam nem ter deixado fechar. Fecharam a ponte, reformaram e comemoraram a reforma de uma ponte que jamais poderia ter sido fechada. Ali na ponte dos Barreiros, o que é? É a ponte ferroviária. Sim. Que tem que ser feito para ligar o VLT com a área continental de São Vicente, que é uma outra cidade, mais de 130 mil pessoas que moram na área continental, e assim o VLT tem que prosseguir. Então, eu acho que as prioridades da Baixada Santista, elas estão muito bem claras. Há um planejamento estratégico, inclusive, feito pela AGEM, viu, Xaldo? Pronto. Pronto, quer dizer, nós temos que fazer o quê? Executar, tirar esses projetos do papel. E para isso, as prefeituras, a gente sabe que são fundamentais e importantes, mas eu fui prefeito, eu sei disso. Santos é uma cidade pujante economicamente, mas tem limitações para fazer essas grandes obras. Você vai pegar um túnel Santos-Guarujá, o município de Santos não tem como fazer uma obra dessa. Já fizemos um grande esforço para fazer a entrada da cidade. Tomamos aí quase 1 bilhão de financiamento, 600, 700 milhões de financiamento para poder executar a nossa parte. Fizemos, foi entregue. Só que os municípios, imagina outros municípios que têm enormes dificuldades, vulnerabilidades financeiras, que não tem nenhuma condição. Então, por que eu estou dizendo isso? Para realizar esses grandes projetos, nós precisamos da harmonia da região com o Estado e com a União. Senão, nada sai. Senão é ficar discutindo politicamente, é ficar fazendo crítica, é dando declaração, é brigando e nada acontecendo. Tem que ter harmonia. Para isso precisa ter experiência administrativa, precisa ter experiência política, para que essas questões possam ser executadas. O governo federal tem orçamento.
O governo estadual tem orçamento. Cabe a nós, gestores, os prefeitos, os deputados que representam a região, também sensibilizar as esferas de governo sobre a importância de se investir na Baixada. A gente viu obras importantes sendo feitas, aqui o VLT é o primeiro do Brasil. Do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco. Passa muito rápido, viu, deputado? A gente, a conversa é boa, passa muito rápido nesse sentido e, obviamente, com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa aí trazendo importantes informações aí nesse sentido. Deputado, é claro que a gente fala da metropolização, o senhor foi prefeito, tudo, mas a gente percebe muito que é um pouco de... O senhor falou dessa união, né, em âmbito federal, aqui, ó, no túnel, aqui o presidente com o governador, mas aqui na Baixada as coisas são um pouquinho complicadas, é uma fogueira de vaidades aí. O senhor sente isso? Há uma união aí entre os nossos representantes? O senhor percebe que, olha, estamos juntos. O senhor vai para o interior, os parlamentares da bandeira A, X, B, Y, Z estão unidos por uma mesma causa. Aqui, às vezes, eu falei do Andaraguá como exemplo, que é uma novela que seria fundamental, outra realidade fundamental nesse sentido, para pressionar. Quando chega lá o governador, o senhor foi secretário de Estado, sabe? Vem os prefeitos lá, fala tudo num bloco assim, é claro que a pressão do que um deputado só isolado. Existe um pouco disso? O senhor sente isso agora olhando de fora como deputado também? Olha, o que eu vejo, Edemar, é que muitas vezes a questão política, ideológica, influenciando na gestão. E é preciso ter maturidade política para fazer essa separação. O momento de você se posicionar
politicamente, ideologicamente, as bandeiras que você acredita, aquilo que você defende como proposta política, é na eleição. Na eleição, cada um defende o seu partido, cada um defende o candidato que apoia, isso é natural do processo democrático. Passada a eleição, o povo faz a escolha. Quem escolhe não são os políticos. Não. Quem escolheu o presidente foi a população. Quem escolheu o governador foi a população. Então, o meu entendimento e a minha postura é de trabalhar em parceria com aqueles que foram escolhidos pela população. Então, se for escolhido o presidente para gerir o país, eu vou querer que meu país dê errado. Aquilo que é bom para o país tem meu voto favorável. Eu sou independente, eu tenho autonomia. Eu não tenho político de estimação, eu não tenho chefe na política, comigo não tem voto de cabresto. O que é bom para o país tem meu voto. Então, olha, o que é importante? Eu acho que a reforma tributária é importante. O Brasil tem um sistema tributário defasado, década de 60. 89% dos países do mundo tem o IVA, imposto único. O Brasil faz parte do seleto grupo de 11% de países que não tem. Precisamos fazer a reforma. Todos os governos tentaram. Votei a favor da reforma. O marco de saneamento. O governo estava promovendo, o governo do PT, um retrocesso, impedindo a participação da iniciativa privada como tem que ser. Votei contra o projeto do governo. Então, quer dizer, você tem que votar de acordo com a sua consciência aquilo que é bom para o país. E aqui em São Paulo, o governador está fazendo um bom trabalho. Está entregando resultados, teve posturas importantes aqui no momento do Litoral Norte, quando nós tivemos aquele episódio do litoral, tem uma postura firme, objetiva, assertiva, tem meu apoio. Eu tenho que apoiar o meu estado, tenho que trabalhar em Brasília para o meu estado dar certo. Eu componho uma bancada de 70 deputados federais de São Paulo. Eu vou trabalhar lá em São Paulo contra o meu estado? Sim. É um absurdo. Então, quer dizer, eu tenho essa visão de que a gente tem que ter foco na gestão, nas entregas, nos resultados. E na campanha, cada um faz o que quiser, cada um defende aquilo que achar. Essa briga ideológica, ela tem que ser deixada para a campanha. Essa radicalização faz mal ao país, porque as pessoas querem trazer o quê? Eu vejo, por exemplo, olha, deputado questionando a urna, que a urna não funciona, que a urna no Brasil, sistema eleitoral, não funcionou para o presidente que ele defende, mas funciona para ele. Ele está lá no mandato, então não funciona, renuncia o mandato, entrega o mandato. Isso é chamar o povo de besta, né? É enganar o povo, é brincadeira. A gente ouve algumas declarações, então quer dizer, a gente tem que ter o quê? Equilíbrio, bom senso, né? E poder lutar pelos interesses da região. E acho que a gente tendo essa maturidade política, a classe política tendo essa maturidade, quem ganha é a população. Acho que aqui na Baixada, deu exemplo daqui, olha, pode ter A, B, C, D, cada um ser de um partido, cada um defender um candidato. Eu não estou nessa, porque eu não estou nessa radicalização. Estou fora disso. Mas para quem defende, para quem ama o Lula, para quem ama o Bolsonaro, continue amando cada um deles, etc. Mas deixa isso para eleição. Agora vamos trabalhar, vamos entregar resultado para a população. O partido de todos tem que ser aqui o que? BS. Baixada Santista. Exatamente. Esse tem que ser o foco. Alguém duvida que o túnel é importante? Se o Lula colocar 3 bilhões no túnel, como disse que vai colocar, nós temos que fazer o quê? Vaiar o Lula ou aplaudir? Temos que aplaudir o governo federal. Tarcísio vai colocar 3 bilhões no túnel. Nós vamos fazer o quê? Vaiar, protestar contra o Tarcísio? Temos que aplaudir. Nós temos que fazer o quê? A região se desenvolver. Porque no final do dia, o que vale é gerar emprego, gerar renda, é melhorar a vida das pessoas. É para isso que eu estou na política. E é um grande objetivo que, infelizmente, é uma realidade. As coisas aqui não andam, né? O Condesb parece, né? Tiveram alguns momentos importantes, mas a gente vê, a gente também está num processo total de esvaziamento, projetos importantes. A própria Assembleia, a gente já cobrou dos deputados aí, inclusive do plano integrado também, que a Baixada Santista tem um plano, projeto feito pela gente, está lá parado na Assembleia. Cadê os nossos deputados também, para apertar os deputados estaduais, para também, olha, vamos trocar isso aí, já são 8, 9 regiões do estado que já tem o plano integrado aprovado lá, mas o nosso da Baixada Santista está lá adormecendo. Enfim, Chalub, por favor, mais uma pergunta, já estamos chegando no final do programa para o nosso convidado. Não, a questão é a seguinte, de alguma forma essa polarização surgiu em razão nós tivemos um longo período aí de centro no poder e que as questões não foram resolvidas, as pessoas acabam indo para um lado ou para o outro em busca de soluções na vida prática, né? E na questão da questão da urna, eu acho que também há uma resistência desnecessária em não se aceitar algumas observações que são feitas a respeito desse processo.
né? Se há um único item que possa gerar uma desconfiança, por que não tentar equacionar, por não se discutir o aprimoramento? Eu acho que essa discussão também ela foi desvirtuada, né? Na medida em que nós tivemos uma legislação que estabeleceu, a própria Câmara, o próprio Congresso estabeleceu a implementação da questão da verificação do voto através da impressão, e depois se suprimiu outra vez, quer dizer, se respeitou a lei, assim, e isso gera normalmente uma desconfiança desnecessária. Se não há o que esconder, vamos aprimorar. Se a crítica é válida, às vezes pode ser aperfeiçoada. Acho que nesse sentido também essa negativa, essa negação, às vezes muito exagerada, ela gera uma desconfiança que acaba se discutindo durante um bom tempo uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma mais simples. Eu gostaria de entrar um pouco na questão política, porque hoje o deputado Paulo Alexandre é uma jovem liderança do PSDB, um partido que já teve uma força muito grande em todo o país, e hoje ele acabou diminuindo a sua participação em todo o processo político. A gente vê a dificuldade que o PSDB teve ao longo dessa última década em reeleger seus candidatos e ampliar a sua base de representação. Como é que ele vê a questão do PSDB? Ele acha que o PSDB ainda tem condições de resgatar a sua força no cenário regional e também no cenário nacional? Olha, Chalub, primeiro em relação a essa questão do nosso sistema eleitoral, eu tenho clareza que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais modernos do mundo, né? Os números, os resultados comprovam isso. Evidentemente que todo sistema ele precisa e deve ser aperfeiçoado. A tecnologia está aí para isso. Quanto mais transparência, quanto mais controle externo, quanto mais auditoria, quanto mais evolução em termos de inovação nosso sistema tiver, melhor, e necessário. Então, eu sou um defensor, mas sempre tendo a clareza de que nós temos uma eleição limpa no Brasil, de que os resultados são claros. A gente teve presidentes aqui, governadores de diversos partidos políticos, deputados que são eleitos de diversas matrizes ideológicas, ou seja, todos e muitos daqueles políticos, como eu disse aqui, que questionam a urna, se elegeram pela urna durante décadas, né? Então acho que é importante a gente evoluir, mas sempre com equilíbrio e com ponderação, né? E bom senso, que é fundamental. Em relação ao PSDB, eu acredito que nós temos no Brasil um sistema partidário que é falido. Sempre digo isso porque não cabe 40 partidos numa realidade de país que nós temos. Nós não temos 40 ideologias, 40 formas de pensar o Brasil. Nós temos partidos que são criados muitas vezes por interesses não republicanos, né? Para fazer acordos com chavos eleitorais, para ter resultados não republicanos. E naturalmente o Brasil vai passar por um processo de enxugamento do número de partidos. A urna já fez isso, né? A própria eleição, diminuindo, acabando com alguns partidos, diminuindo o número de outros. O processo agora do ano que vem, municipal, vai promover também uma depuração, partidos que vão despencar, reduzir o número de prefeitos, etc. Eu defendo particularmente algo que nós temos pouquíssimos partidos no Brasil. Minha tese é de que a gente tem que ter um número de partidos que caiba na palma da mão. Não mais do que isso. No máximo, 5 partidos. E, diante disso, alguns partidos vão diminuir, alguns partidos vão sumir. Eu defendo também, hoje, vejo o eleitor muito preocupado, Chalub. Se você pedir para qualquer eleitor falar 10 partidos políticos no Brasil, poucos eleitores vão saber falar. Sinal que os partidos políticos não têm relevância alguma, né? Se você vai nos Estados Unidos e fala republicano ou democrata, todo mundo sabe republicano quem é democrata, quem é azul, quem é vermelho. Isso é natural. Aqui, não, pela fragilidade dos partidos políticos. Agora as pessoas sabem quem são os seus representantes. Na minha visão, o eleitor está preocupado com o resultado. Vota muito menos pelos partidos, até pela fragilidade dos partidos, e muito mais pelos representantes, pelas pessoas que são escolhidas. Essa é a minha convicção. Então, do ponto de vista pessoal, eu acredito nesse enxugamento, nessa depuração, e acho que ela é saudável para o Brasil, e acho que meu partido também está inserido nesse contexto, de ter um enxugamento até que a gente possa ter um número muito reduzido. E no plano pessoal, eu vou aguardar esse processo se desenvolver para fazer a minha
escolha partidária. No momento eu estou focado em entregar resultado. Eu fui escolhido por milhares de pessoas para estar em Brasília. Acho que essas pessoas estão preocupadas não com em qual partido eu estou filiado, mas sim o que eu estou entregando de resultado. Eu estou procurando trabalhar incansavelmente para corresponder à confiança das pessoas que me colocaram em Brasília. Esse é o meu foco. A questão partidária é uma questão que eu diria, nesse momento, secundária. Você está falando, obviamente, de urnas, eleições, e a gente não pode esquecer, ano que vem teremos eleições municipais. Algumas pesquisas colocam o seu nome como candidato. O seu nome vai estar nas urnas ano que vem? A eleição é ano que vem, né? Como você falou, a gente tem um longo período até ano que vem. Primeiro, eu fico feliz, né, das pesquisas que têm sido feitas apontarem o meu nome, né? As pesquisas todas foram divulgadas, liderando a corrida eleitoral. É motivo de muita satisfação, porque eu já deixei de ser prefeito aí há 3 anos, né? E importante saber que esse nosso trabalho permanece vivo na mente, no coração do santista. Então, minha gratidão ao povo santista, mas essas decisões eleitorais e essa discussão eleitoral que eu falei aqui um pouco antes, tem que ser tomadas no período adequado. Agora não é hora de discutir eleição, agora é hora de trabalhar e entregar resultado para a população de Santos e de toda a Baixada Santista. Chalupa, ele ainda não definiu se o nome dele vai estar nas zonas da eleição do Santos. As chapas vão até esse domingo, né? Seu nome vai aparecer? Essa já posso dizer que meu nome não vai estar, não. Essa já posso antecipar. Nem conselheiro, nada? Não. E a perspectiva aí? A disputa também vai ser interessante aqui. Acho que até uma boa disputa. Eu vejo o Marcelo Teixeira, candidato, né, que foi presidente do Santos, fez um bom trabalho como presidente. Acho que é importante que a gente tenha... eu defendo muito isso, né, Maria? O Santos ganhou o mundo, mas nunca pode deixar de ser de Santos. Sim. Aqui é a base, aqui é onde tudo começou. Então, essa raiz santista, acho que o Marcelo ele encarna isso, né, muito bem, que é esse amor pelo Santos, essa dedicação, lógico, agora dentro do novo momento de profissionalização, de gestão, de avanço, mas é alguém que, do meu ponto de vista, pode contribuir muito para que o Santos possa avançar e conquistar títulos e estar no lugar de onde nunca deveria ter saído. O Santos indo bem é bom para a cidade, é bom para a região, é bom para o Brasil, né? Porque o Santos é o maior clube do mundo, nossa paixão. Exatamente. Chalupa, muito obrigado também. Mais alguma pergunta para o deputado? Não, eu acho que um dia ele pretende, já que ele também é um apaixonado pelo Santos, mas ele pretende um dia depois, passar o tempo, se tornar um presidente do Santos. Fazer que nem a tia Jorge Cury, né? Deputado. Olha, Chalupa, vou te falar, esse é um sonho que eu tenho. Eu sou apaixonado pelo meu peixe, mas eu só aceitaria ser candidato a presidente se eu tivesse um diretor de marketing como você, que fez história no Santos. E aí nós poderíamos fazer essa dobrada, Chalupa. Quem sabe, né? Quem sabe. Combinado, então, com o maior prazer. Quem sabe. Muito bem, Chalupa, obrigado aí pela sua participação. Deputado, também muito obrigado. Passa muito rápido. Você esteja convidado ainda para voltar, ainda esse ano. O ano obrigado. Tá acabando aí, voa muito rápido, né? Eu falei, 9 meses de mandato, parece que foi ontem, hein? Tanta coisa aconteceu. E agradeço muito sua participação aqui no Jornal em Foque, falando aí de coisas importantes, temas importantes. Temos o Reporto, que é outra pauta também importante, políticas públicas. O senhor tem batido muito nessa questão de políticas públicas nesse sentido. Vou faltar oportunidades para o senhor reforçar essa questão aí. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Demaria. Espero retornar aqui, agradecer você, o Chalupa, toda a audiência aqui. Retornar para prestar contas do trabalho dentro da linha de transparência que a gente tem no nosso mandato. Sempre é um ambiente aqui muito importante para que a gente possa prestar contas à população. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, que participou do Jornal em Foque de hoje. Você pode acompanhar o programa gravado nas nossas redes sociais, YouTube, youtube.com/jornalbocnews, nosso canal no Facebook, facebook.com/jornalbocnewstv e em demais redes sociais. E também reprise, lembrando, 3 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 da Vivo, 11 Net Claro e 45 da ViPway. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek.
A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.